Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Hoje, dia 9 de setembro de 2020, e nós estamos aqui em nosso canal PRPC Joás Luciano Almeida para trazermos o estudo do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E nós queremos ler com os irmãos o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que nos dizem: E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não os circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Meus queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor em oração, rogando suas misericórdias sobre nós, em nome de Jesus, nosso Senhor. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu, e pelo privilégio de estarmos diante de Ti, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, e fala às nossas almas e corações, e ajuda-nos não apenas na compreensão, mas ajuda-nos a vivermos de acordo com os ensinos da Tua Palavra. É o que nós humildemente rogamos a Ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando o terceiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R6 Pro, da editora Cultura Cristã. Essas lições, esses estudos, tratam mais acerca da igreja e os sacramentos, depois a espiritualidade e a vida nesta era, e depois trataremos sobre o final dos tempos. Nós falaremos hoje sobre o batismo. Semana passada falamos sobre os sacramentos, que são dois, batismo e Santa Ceia, e hoje falaremos do batismo. O batismo, ele é o sinal sacramental da nova aliança. O batismo é o sinal sacramental da nova aliança. É um sinal por meio do qual Deus sela aos eleitos sua garantia de que estão incluídos na aliança da graça. Portanto, é um sinal em que Deus promete estar garantindo àquela pessoa que ela pertence à nova aliança, à aliança da graça em Cristo Jesus. O batismo, ele tem vários significados. Em primeira instância, podemos dizer que o batismo é um sinal de limpeza e de remissão de pecados. Então, precisamos entender que o batismo representa, simboliza, significa um sinal de limpeza. Significa limpeza, ou a remoção, o perdão dos nossos pecados. Também significa ser regenerado pelo Espírito Santo. Uma vez que uma pessoa é batizada, nós compreendemos que o batismo significa que ela ou foi ou será regenerada pelo Espírito Santo. Ela vai nascer de novo pela ação soberana do Espírito Santo. O batismo significa ser sepultado, sepultado para o pecado, sepultado para o mundo. Portanto, morreu para o pecado, morreu para o mundo e está vivo para Deus. E ressuscitado com Cristo, ressuscitado para a vida espiritual, ressuscitado espiritualmente para viver para Deus e com Deus. Também o batismo significa ser revestido pelo Espírito Santo. Estarmos revestidos e cheios do Espírito Santo. Ser adotado na família de Deus e ser santificado pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, o batismo tem esses significados e nós precisamos compreender que, ainda que seja apenas um ato, o batismo seja apenas um ato, um sacramento aplicado uma única vez na vida da pessoa, do crente, daquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador. O batismo tem todas essas significações e, portanto, fala das operações, das ações, das obras de Deus, Espírito Santo, em operar em nós novo nascimento, vida eterna,
perdão de pecados, purificação, renovação, ressurreição espiritual, revestimento do Espírito Santo e, portanto, manifesta uma obra complexa e completa de Deus em nossa vida. O batismo, na verdade, ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem estabeleceu o batismo não foi a igreja. Quem estabeleceu o batismo foi o Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu o sacramento do batismo. E esse sacramento deve ser administrado, feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus mesmo nos instrui. Que devemos batizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal exterior do batismo não comunica automática ou magicamente as realidades que são simbolizadas. Portanto, você batizar uma pessoa não quer dizer que automaticamente ela vai ser regenerada, automaticamente ela vai ser vivificada, automaticamente ela vai ser perdoada, automaticamente. Não quer dizer isto, não quer dizer que magicamente, de forma muito rápida e mágica, ela vai ser santificada, aperfeiçoada. Não quer dizer isto. O batismo, ele é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, e nós, pastores, os ministros, nós operamos o sinal externo, administramos o sinal externo, visível, mas quem opera efetivamente é Deus soberanamente. Por exemplo, embora o batismo simbolize a regeneração ou o novo nascimento, não comunica automaticamente o novo nascimento. O poder do batismo não está na água e não está no ministro que batiza. O poder do batismo está em Deus, em operar o significado do batismo no coração do pecador que creu e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A realidade para a qual o sacramento aponta pode estar presente antes ou depois que o sinal do batismo é dado. Isso quer dizer que é possível que uma pessoa seja batizada e portanto ela está recebendo o sinal, o significado de ser regenerada, e ela ainda não ser regenerada. E portanto ela só ser regenerada posteriormente. E é verdade que uma pessoa também pode ser batizada já tendo sido regenerada, já tendo sido salva, já tendo sido revestida pelo Espírito Santo, e posteriormente ela recebe o sinal externo, a administração do sacramento do batismo na vida dela. Mas a gente precisa compreender que no Antigo Testamento o sinal da aliança era a circuncisão, a qual era antes, entre outras coisas, um sinal de fé. Portanto, o sinal de fé do Antigo Testamento era a circuncisão. No caso dos adultos, como Abraão, a fé veio antes do sinal da circuncisão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele então foi circuncidado. A fé veio antes do sinal da circuncisão. No caso, com os filhos dos crentes, contudo, o sinal da circuncisão era dado antes da profissão de fé. Abraão creu em Deus, foi circuncidado já adulto, mas quando nasceu seus filhos, ele os circuncidava ao 8º dia de nascido. Essa foi a ordem que Deus estabeleceu, ele deveria circuncidar seus filhos, e portanto, o sinal da aliança era a circuncisão, a qual, entre outras coisas, que é um sinal da fé, foi posto em Isaac, posto em Jacó, posto em Esaú, posto nos filhos de Jacó, antes que eles tivessem fé. Então, antes que Isaac manifestasse fé, ele recebeu o sinal da circuncisão. Antes que Jacó manifestasse fé, ele recebeu o sinal da fé, que era a circuncisão. O sinal da circuncisão era dado antes, portanto, da profissão de fé destes irmãos.
como foi o caso de Isaac, de Jacó e dos filhos destes. Semelhantemente, na nova aliança, a teologia reformada, a nossa teologia presbiteriana, requer que os convertidos adultos sejam batizados depois de fazer a profissão de fé. Por isso que, quando alguém se converte em nossa igreja, nós procuramos estabelecer, fazer com estes irmãos o preparo para o batismo e profissão de fé, onde eles se preparam e, quando chega o dia adequado, eles vão à frente no culto solene, são chamados à frente, fazemos perguntas e eles, portanto, enquanto respondem às perguntas que lhes são feitas, eles estão professando a fé com suas respostas. As perguntas que fazemos é justamente para que eles possam, respondendo a estas perguntas, professar, dizer, falar em que de fato creem, em que de fato acreditam a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Deus triuno. E nós compreendemos que o que eles fazem é professar, falar a sua fé em Cristo, falar a sua fé em Deus. Logo depois que eles fazem a sua profissão de fé, nós procedemos ao sacramento do batismo, nós os batizamos. Eles, portanto, manifestam que creem, manifestam a sua fé e depois recebem o sacramento do batismo. Mas, enquanto os filhos dos crentes recebem o batismo antes que professem sua fé. Por isso que nossa igreja e várias igrejas reformadas de fato, elas batizam seus filhos, batizam suas crianças logo depois que nascem, porque creem que elas também são participantes da aliança de Deus. Mas elas não têm fé. Da mesma maneira que os filhos do Antigo Testamento não tinham fé e recebiam o sinal da fé do Antigo Testamento, que era a circuncisão. De modo semelhante, os nossos filhos ainda pequenos recebem o sinal recebem o batismo, o sinal da fé da nova aliança. E nós precisamos compreender que elas pertencem a Deus, elas não são pagãs, elas não estão sem Deus no mundo, elas são nossos filhos e, portanto, estão em aliança com Deus por meio da nossa aliança com o Senhor. E por causa disto, são filhos da aliança e devem receber o sinal da aliança, o sinal do pacto de Deus com o seu povo. A realidade para a qual o sacramento aponta pode estar presente antes ou depois que o sinal do batismo é dado, como nós já vimos. E o batismo significa lavagem com água. O mandamento de batizar pode ser oferecido por imersão, aspersão ou efusão. Imersão é você mergulhar. Aspersão é apenas o derramar de algum pouco de água na cabeça. E é a nossa prática, a prática da igreja presbiteriana, é batizar por aspersão. E a efusão, que é derramar água abundantemente na cabeça da pessoa. De repente pega uma jarra e vai derramando a água enquanto diz as palavras do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto com a jarra estamos derramando água na cabeça, seja da criança, seja do adulto, derramando água abundantemente. Então, efusão, derramar de água sobre a pessoa que está recebendo o batismo. A palavra grega, batizar, inclui as três possibilidades. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela compreende e adota a aspersão como modelo para o batismo, porque Jesus morreu por nós e o sangue de Cristo foi aspergido sobre nós para nos lavar de nossos pecados. A validade do batismo não se baseia no caráter do ministro. A validade do batismo não se baseia no caráter do ministro, do pastor, de quem está batizando, ou no caráter da pessoa que o recebe. Portanto, o batismo é um sinal da promessa de Deus de salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, o batismo pertence a Deus. O batismo é um sinal da promessa de Deus. Deus prometeu
nos levar seguros para o céu. Deus prometeu nos levar salvos para o céu. Deus prometeu nos salvar em Cristo. E Ele, através do batismo, Ele está prometendo nos fazer participantes da aliança da graça em Jesus. E, portanto, Ele está garantindo que vai nos salvar através do batismo, dizendo que Ele vai nos batizar. É a promessa dele, é o sinal do batismo e a promessa de Deus de nos fazer participantes da sua aliança. O batismo, sendo o batismo uma promessa de Deus, a validade da promessa repousa na confiabilidade do caráter divino. A validade da promessa repousa na confiabilidade do caráter divino. Deus é imutável, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é bom, Deus não mente. E o que Ele promete, Ele cumpre. E, portanto, se você recebeu de fato e de verdade o batismo cristão da maneira recomendada pelas Sagradas Escrituras e com fé, Deus promete que vai operar na sua vida, operar o que o sacramento representa, operar o novo nascimento, o perdão dos pecados, operar a sua ressurreição espiritual em Jesus, nosso Senhor. Visto o batismo ser um sinal da promessa de Deus, ele não deve ser administrado mais de uma vez à mesma pessoa. Uma vez que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não deve ser rebatizado. Por isso que a nossa igreja, ela não rebatiza pessoas que vêm de outra igreja genuinamente evangélica. Quando alguém vem da igreja batista para a igreja presbiteriana, nós não rebatizamos. Quando alguém vem da igreja Assembleia de Deus para a igreja presbiteriana, nós não rebatizamos, porque cumprimos a palavra de Deus, porque respeitamos o caráter divino de que aquela pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, portanto, ela deve ser, esse batismo deve ser respeitado e ela deve ser acolhida na igreja, recebida na igreja, sem passar pelo processo de batismo. Pode passar pelo que nós chamamos de profissão de fé. Ela deve ser instruída na doutrina reformada para compreender a doutrina reformada e, em seguida, então, professar a sua fé, tendo em vista que vem de outra igreja, mesmo sendo uma igreja genuína, vem de outra igreja com outra perspectiva teológica e a gente, então, professa a fé desta pessoa. Visto o batismo ser esse sinal da promessa de Deus, nós não devemos administrar mais de uma vez o batismo a uma mesma pessoa. Ser batizado mais de uma vez significa lançar uma sombra de dúvida na integridade e na sinceridade da promessa de Deus. É como dizer, bem, vamos batizar fulano novamente porque acho que Deus esqueceu de confirmar nele a obra da salvação e a gente precisa lembrar Deus novamente de salvar esta pessoa. Então, é como se nós não confiássemos na promessa de Deus que Ele prometeu por meio do batismo de fato salvar aquele indivíduo. Certamente, os que foram batizados 2 ou mais vezes não pretendem lançar dúvida sobre a integridade de Deus, mas a ação, se compreendida de forma clara e correta, transmitirá essa dúvida. Todo cristão, contudo, deve ser batizado. Toda pessoa que creu e recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todo cristão deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é um ritual sem sentido. O batismo não é um ritual sem significado. O batismo é um sacramento ordenado por nosso Senhor e Salvador Jesus. E todos nós devemos não apenas conhecer o batismo, mas todos nós devemos não apenas conhecer a doutrina do batismo, mas precisamos experimentar em nossa vida cotidiana os poderes, as virtudes do sacramento do batismo. E quando, uma vez, a gente experimenta isso de forma direta quando somos batizados.
E podemos experimentar essas mesmas graças quando estamos testemunhando o batismo de outras pessoas, quando testemunhamos o batismo de outros irmãos que estão sendo recebidos na igreja. Nós devemos renovar a nossa própria aliança com Deus, enquanto vemos os nossos irmãos ali também confirmando sua fé, também professando sua fé, também estabelecendo sua aliança com Deus. Nós que já fomos batizados, devemos renovar a nossa confiança no Senhor, devemos renovar as nossas esperanças em Jesus, devemos renovar o nosso compromisso em seguir ao Senhor com disciplina, zelo e amor, e devemos renovar a nossa devoção para com a pessoa de Deus, de servi-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus, nosso Senhor. E desta maneira, nós recebemos graça, recebemos favor de Deus, participando, testemunhando também o batismo de outros irmãos nossos. Assim, fazendo, Deus é glorificado em nossa vida, Deus é exaltado em nossa vida, e nós, pela graça dele, somos abençoados por ele, e ainda mais fortalecidos em nossa fé, robustecidos em nossa vida espiritual, por essa participação de estar ali presenciando o batismo de um irmão, mas enquanto participamos, testemunhamos, renovamos nossa aliança com o Senhor. Que você e eu possamos aproveitar os momentos em que ocorrem batismos em nossa igreja, para que nós possamos de fato renovar nossas esperanças em nosso Senhor e Salvador Jesus e nosso compromisso de servi-lo de todo o nosso coração. Meus queridos, que nós possamos entender esta lição e procurar viver de acordo com estas verdades. Lembre-se, o batismo, entre outras coisas, significa o perdão dos pecados e a nossa santificação pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Significa a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para Deus. Significa o nosso sepultamento para o pecado e para o mundo e a nossa ressurreição para vivermos uma vida em obediência à palavra do Senhor. Que eu e você possamos assim proceder para que Deus seja glorificado na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite. Mas vamos orar em nome de Jesus, nosso Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra que lemos e que ouvimos nesta noite. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, nos ajude na compreensão da palavra do Senhor, nos ajude a não apenas entender esta lição, mas a vivermos de acordo com os ensinos que aqui foram transmitidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo espalhado sobre esta terra, sobre este mundo, usa de misericórdia para com todos nós e vem proteger o Teu povo, vivificar, santificar, robustecer, onde quer que se encontre os Teus filhos. Também te pedimos que o Senhor use a Tua igreja mesmo para o anúncio do Evangelho, para a conquista dos Teus eleitos espalhados nesta terra. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos de anúncio, de pregação da Tua palavra, não apenas para que mais pessoas sejam batizadas, mas para que mais eleitos sejam redimidos em Jesus, nosso Salvador. É o que nós humildemente rogamos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, que você possa não apenas assistir o nosso culto de doutrina, o nosso estudo de doutrina, na verdade, mas você possa compartilhar com seus familiares, nos seus grupos familiares, que você possa compartilhar com seus irmãos, seus parentes, seus amigos, para que eles possam aprender um pouco mais da palavra de Deus, desta maneira serem evangelizados, apresentados a Jesus, nosso Senhor. Também pedimos aos queridos que estejam participando dos nossos cultos, das nossas atividades pelas plataformas. No caso, estamos usando o Google Meet,
para algumas atividades, o culto de oração da igreja, a reunião da UPH, da União Presbiteriana de Homens, e outras atividades que estamos fazendo também via esse aplicativo. Mas convido os irmãos a participarem da Escola Bíblica Dominical, próximo domingo, dia 13, para juntos servirmos ao Senhor e aprendermos da sua palavra juntos, em nome de Jesus. À noite, à tarde, o nosso culto da Igreja Presbiteriana está acontecendo aos domingos às 17 horas, às 5 da tarde. E você é nosso convidado a estar conosco, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus nos abençoe. Mais uma vez, tenham todos uma boa noite na presença de Jesus Cristo, nosso Salvador.